Os Estados Unidos estão investindo bilhões em uma economia estrangeira em colapso e é um acordo que chocou o mundo. Autoridades falam em amizade e estabilidade, mas fontes internas veem mais riscos. Hoje vamos mostrar os reais motivos do resgate dos Estados Unidos à Argentina. Enquanto americanos enfrentam dificuldades financeiras, o governo foca no sul da fronteira. A economia da Argentina enfrenta crise, com peso em queda, dívida crescente e inflação descontrolada. Sem apoio externo, cresce muito o risco de calote ou forte austeridade. O governo dos Estados Unidos, em especial o secretário do Tesouro Scott Bessent, propôs um plano de swap cambial de 20 bilhões. A ideia é que os Estados Unidos usem seu Fundo de Estabilização Cambial, um fundo destinado a empréstimos em situações de crise e à intervenção dos Estados Unidos da América nos mercados de câmbio estrangeiro. Para comprar pesos com dólares, apesar de ser chamado de swap, especialistas afirmam que é basicamente um empréstimo, pois os Estados Unidos da América não querem manter pesos sem valor. Por que eles teriam? Nem mesmo os argentinos querem a moeda que o governo quer que seja paga de volta em algum momento em dólares americanos. Infelizmente, estão emprestando para um país conhecido por quase nunca pagar de volta. Como mencionamos, a Argentina é o maior devedor do Fundo Monetário Internacional no mundo. Apesar do progresso econômico, a Argentina não alcançou a meta de reservas líquidas do Fundo Monetário Internacional para 2025, ficando com saldo negativo de 5 bilhões, acima da meta de negativo 1 bilhão, o Fundo Monetário Internacional normalmente responsável por resgatar a Argentina. Os Estados Unidos optarem por ignorar a instituição global e agirem diretamente soa estranho para a maioria dos economistas. A Argentina ainda deve ao Fundo Monetário Internacional 5 bilhões em principal e 3 bilhões em juros até meados de 2026. Em 2023, a Argentina só conseguiu evitar o calote ao praticamente esgotar suas reservas do Fundo Monetário Internacional para fazer o último pagamento e, em seguida, usar um swap cambial com a China para pagar ainda mais. Ou seja, sem novas reservas em dólares, era improvável que conseguisse fazer os pagamentos ao Fundo Monetário Internacional em 2026, o que significa que é provável que os Estados Unidos nunca mais vejam o dinheiro que entregam ao país sul-americano. Por que os Estados Unidos estão dando esse dinheiro? Para os Estados Unidos da América, um colapso financeiro aqui ameaça bancos americanos expostos à dívida argentina, prejudica o comércio e fortalece rivais como a China na América Latina. Os riscos são realmente tão graves? Para entender, precisamos analisar melhor as questões financeiras atuais da Argentina e sua administração. Para os argentinos, isso não é novidade. O país vive uma montanha-russa desde 1950. A inflação é um problema constante. Desde 1950, a economia esteve em recessão em 1/3 do tempo. A Argentina é o país que mais tempo ficou devendo e continua sendo o maior problema do Fundo Monetário Internacional. Ponto importante que retomaremos depois. Além de ser o que um comentarista político chamou de um caso econômico perdido perpétuo, a Argentina tem tido problemas de má gestão econômica desde sempre. E por problemas, queremos dizer que tem sido um desastre total. Em 2023, um think tank classificou 165 países com base em sua liberdade econômica. A Argentina ficou em 159º lugar. Os países que ela superou incluem Líbia, Iêmen e Sudão. Nada a se orgulhar para um país estável, pacífico e financeiramente mais bem-sucedido. Você pensaria que governos estrangeiros ficariam afastados, mas agora os Estados Unidos foram um passo além e prometeram mais 20 bilhões à Argentina na forma de financiamento direto ao setor privado, o que surpreendeu ainda mais os economistas. Nada na situação da Argentina parece financeiramente urgente o bastante para os Estados Unidos agirem tão ousadamente, e isso nos leva à liderança da Argentina. Antes do caos, Javier Milei prometeu enfrentar os persistentes problemas econômicos da Argentina. O político libertário, que às vezes se chama anarcocapitalista, prometeu eliminar a burocracia, remover regulações e cortar gastos. Ele costumava aparecer em eventos com uma motosserra, aparentemente o mais novo acessório político que todo mundo precisa ter. Milei venceu com folga ao prometer revitalizar a economia argentina e iniciou o trabalho imediatamente, demitindo milhares de servidores,
cortando regulações e benefícios do governo. Abalou a economia no começo, mas depois trouxe resultados positivos. A inflação notoriamente alta do país caiu para níveis mais razoáveis, de 211 em 2023 para 32 em 2025, mas ainda é ruim comparado à maioria dos outros países. A pior inflação nos 91 em comparação. Mas isso foi uma melhora enorme para a Argentina. A pobreza caiu de 42 para 32 e o crescimento econômico saltou de menos 16 para 5. Além disso, o governo argentino registrou superávit em março de 2024. Todos os resultados aparentemente bons, mas os ganhos não foram para todos os argentinos. Os cortes têm sido dolorosos, pois 38 impactaram uma parte vulnerável da sociedade. Aposentados, 5 milhões de pensionistas no país recebiam cerca de 320 por mês do governo argentino, segundo o escritório do defensor público. Isso é 1/3 do dinheiro que os idosos precisam para, você sabe, realmente viver na Argentina no dia a dia. Em setembro de 2025, o partido de Milei, La Libertad Avanza, ou La Libertad Avanza, foi destruído. Nas eleições em Buenos Aires, Axel Kicillof venceu com 46,8% dos votos. O partido de Milei teve 33,8%. Buenos Aires concentra 40% dos eleitores do país. Isso trouxe problemas para Milei. Um dos motivos da inesperada derrota da La Libertad Avanza foram os cortes rigorosos feitos por Milei. Outro motivo foi um escândalo de suborno surgido em agosto, em momento inoportuno. Milei nomeou Karina Milei secretária-geral da presidência da Argentina. E não, esse sobrenome não é coincidência. Karina é sua irmã. Contratar familiares para cargos administrativos não é bem visto em países que se dizem democracias. Isso já havia causado desconfiança entre alguns eleitores. Em agosto, 2 semanas antes das eleições em Buenos Aires, surgiu um áudio provando que Karina usava sua posição para receber centenas de milhares de dólares em propina. Supostamente, os eleitores rejeitaram a corrupção escancarada. Depois de lutar para lidar com os cortes profundos de Milei, até mesmo os apoiadores fiéis de Milei entraram em pânico quando seus números nas pesquisas caíram. Uma vitória da oposição. Os peronistas podem representar a volta da gestão financeira irresponsável. As eleições de meio de mandato estavam a menos de 2 meses. Aqui é onde precisamos mencionar um fato estranho sobre a Argentina. É um regime de dupla moeda. Além do peso argentino, dólares também são usados em algumas transações. Compras como transações imobiliárias costumam ser feitas em dólares. Isso foi feito para driblar os problemas causados pela inflação na Argentina em sua moeda. Se você concordasse em comprar uma casa por 100 mil pesos hoje e tivesse que pagar ao longo do tempo, o proprietário original acabaria recebendo quase nada de valor. Em certos anos, com inflação superior a 200%, sempre que as pessoas se preocupam com a economia argentina, o que ocorre frequentemente, surge uma crise de confiança. No peso e Milei, perder as eleições em Buenos Aires causou uma grande crise. Quem pôde correu para comprar dólares e se livrar dos pesos, fazendo o valor do peso despencar. Até 2025 caiu 30%. De uma forma muito real, a Argentina estava ficando sem seu próprio dinheiro, e como sempre, isso desencadeou uma reação em cadeia já conhecida. A Argentina é como aquele amigo, aquele que sempre tem algum drama acontecendo e ainda não percebeu que talvez ele seja o problema. Talvez o melhor seja deixá-los resolver por conta própria. Siga sua vida e pare de dar atenção, não empreste bilhões de dólares para eles. Porque um resgate como esse é, na verdade, uma medida realmente rara por parte dos Estados Unidos da América. Algo que não acontece desde que eles ajudaram a sustentar a economia em colapso do México em 1995. O México, país vizinho, tem laços financeiros e comerciais bem mais próximos dos Estados Unidos, da América. Mônica De Bolle, economista do Instituto Peterson, afirma que a Argentina não oferece riscos para vizinhos ou para os Estados Unidos. Ela enfatizou que a motivação para o resgate parece ser mais política. Como não há uma justificativa econômica real para os Estados Unidos intervirem e fazerem isso neste momento, na verdade, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, chegou a dizer que o plano faz parte de uma nova política econômica. Doutrina Monroe, na América Latina,
A doutrina Monroe original expulsou a Europa do hemisfério ocidental e transformou a América Latina em uma esfera de influência dos Estados Unidos. Bezant defendeu sua filosofia ao Meet the Press. Preferimos usar o poder econômico americano diretamente para estabilizar um governo aliado e indicar o caminho. Críticos do plano e os bancos que devem entregar o dinheiro continuam céticos. No fim de outubro, o Wall Street Journal informou que bancos dos Estados Unidos da América, como JP Morgan Chase, Bank of America e Goldman Sachs, hesitam em emprestar diretamente para a Argentina. Não importa o que o governo dos Estados Unidos da América tenha prometido, eles querem garantias da própria Argentina, um pouco mais do que apenas algumas boas apostas, presumimos, ou garantias do Departamento do Tesouro de que não vão perder o empréstimo. E seus receios são bastante razoáveis. Na verdade, muitos críticos nem entendem qual é a urgência quando se trata de socorrer a Argentina. Os bancos americanos estão tão expostos à dívida argentina, eles poderiam perder muito? Na verdade, não. Emprestar 20 bilhões diretamente para a Argentina deve expor ainda mais as instituições financeiras aos problemas de dívida do país. Mas existe um grupo que está altamente exposto ou em risco por causa da dívida argentina. Um grupo muito pequeno e muito específico. Eles são empresas líderes de gestão de ativos e investimento dos Estados Unidos da América. Empresas como BlackRock, Fidelity e PINCO têm grandes investimentos na Argentina. Em 2019, quando o peso caiu 37%, a PINCO tinha grande aposta na dívida argentina, que até então gerava bons retornos. De repente, eles viram seu investimento desandar. Eles não querem que o mesmo fiasco se repita. Os investidores privados Stanley Druckenmiller e Robert Citrone, ex-colegas de trabalho de Bezant, também investem na economia do país. Citrone, o chefe da Discovery Capital Management, investiu uma parte dos 28 bilhões que administra na Argentina e na dívida argentina. Ele se recusa a dizer exatamente quanto, mas não nega as informações de que é uma quantia significativa. Enquanto Milei fazia sua reforma, os investimentos de Citron foram bem em 2024, com a Discovery subindo 52%. Isso aumentou a confiança de Citron em sua aposta em outubro de 2024. Ele disse que a probabilidade de calote na Argentina é minúscula. Sugeriu ter recuperado todo o investimento até o fim do primeiro mandato de Milei. A corrida contra o peso e parlamentares argentinos tentando derrubar vetos de Milei em projetos de gastos tornaram as afirmações de Citrone mais delicadas. Você pode pensar, e daí? O investidor fez uma escolha ruim, isso acontece, e agora vai perder parte do investimento. Quando bilionários e multimilionários fazem apostas ruins, os governos que apoiam acabam ajudando-os. Felizmente para Citrone, ele tem uma longa amizade com Bessan, já que eles costumavam trabalhar juntos para Jorge Soros. Uma carta à Câmara dos Deputados informava que Citrone fez lobby pessoalmente com Bezant para ajudar a Argentina. Supostamente, depois de receber a garantia de que o governo dos Estados Unidos da América ajudaria, ele comprou ainda mais dívida argentina por quase nada. Surpreendentemente, ainda há mais alguns aspectos no resgate dos Estados Unidos da América à Argentina. Muitos jornalistas acham que, politicamente, o pacote de ajuda é uma jogada estratégica para sustentar não apenas a Argentina e empresas e investidores bem relacionados, mas o próprio governo de Milei e seu estilo de liderança. Os Estados Unidos da América buscam um governo em Buenos Aires favorável a reformas e a abertura de setores como mineração, energia e agricultura para empresas americanas. Porque a Argentina tem algo muito valioso em seu território, como você vai descobrir mais adiante. E Milei tem sido muito amigável aos interesses dos Estados Unidos da América. Ele se posicionou contra a entrada da Argentina no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, aliança liderada pela China, que reúne grandes economias não ocidentais para contrabalançar o Ocidente. O presidente Trump também chamou Milei de seu presidente favorito, deixando muito claras suas simpatias pelo governo Milei. Aqui está outra parte polêmica do acordo. O apoio financeiro dependia da vitória do partido de Milei nas eleições legislativas de meio de mandato. Bezant disse depois que a ajuda viria desde que a Argentina tomasse boas decisões políticas. Alguns argentinos estão incomodados com o aparente apoio aberto dos Estados Unidos da América a um partido local, em vez de outro. Isso levou a uma nova hashtag a viralizar no X argentino. Si Patria o Colônia,
que significa pátria ou colônia. Alguns argentinos, especialmente aqueles frustrados com as políticas de Milei, não gostaram do que viram como uma chantagem dos Estados Unidos da América para votarem nele ou verem sua economia implodir. Sendo da Argentina, eles também estão muito conscientes do poder que seu governo entrega. Ao pegar empréstimos, provavelmente não conseguirá pagar. O Fundo Monetário Internacional, antigo benfeitor da Argentina, foi acusado de usar empréstimos econômicos como incentivos políticos em 2018. O partido de Milei, La Libertad Avanza, venceu as eleições de meio de mandato, apesar da baixa intenção de voto antes do pleito. Em meados de outubro, a aprovação do presidente argentino caiu para 39% e impressionantes 57% dos argentinos desaprovavam ele. Nas eleições de meio de mandato, seu partido teve 41,5% dos votos em Buenos Aires contra 40,8% da coalizão peronista e recebeu uma enxurrada de votos. Na maioria das outras regiões do país, porém, apenas 68% da população votou. Seria impressionante nos Estados Unidos, mas foi o menor número de votantes em 10 anos. Na Argentina, muitos, desiludidos com opções e pressões externas, optaram por ficar em casa. Parece que o acordo do governo dos Estados Unidos da América seguirá adiante, desde que os bancos americanos concordem. No entanto, esse investimento vem com riscos. Alguns nos Estados Unidos da América dizem que recursos públicos estão sendo usados para ajudar um país instável, enquanto necessidades internas não são atendidas. A imagem do acordo sendo negociado durante a mais longa paralisação do governo dos Estados Unidos da América, com os benefícios alimentares ameaçados. O mercado de trabalho dos Estados Unidos da América está prestes a encolher e a situação está ruim. É compreensível que americanos tenham se irritado com o acordo. Os 40 bilhões prometidos à Argentina equivalem a quase 5 meses de vale alimentação para todos os Estados Unidos, sob o programa Supplemental Nutrition Assistance Program. Cada dólar gasto no Supplemental Nutrition Assistance Program gera até 1,80 em atividade econômica doméstica e apoia muitos agricultores dos Estados Unidos da América. Defensores do resgate dizem que o dinheiro para a Argentina não poderia ser usado no Supplemental Nutrition Assistance Program ou na saúde. Esse dinheiro vem do Fundo de Estabilização de Câmbio, com recursos reservados para esse fim. Mas a medida ocorre em um momento ruim para muitos americanos, levando ao próximo motivo da controvérsia sobre a assistência financeira à Argentina. A Argentina recentemente teve a sorte de receber grandes pedidos da China, o maior importador de soja do mundo, para suas sojas, algo que irritou os fazendeiros americanos, especialmente considerando que eles costumavam exportar cerca de 265 milhões de toneladas de soja para a China em 2024, mas até o outono de 2025 a China não fez nenhum pedido. Mesmo assim, Pequim afirma que comprará 118 milhões de toneladas até o fim da temporada. A China deve ter interrompido a compra de soja por causa da guerra comercial que os Estados Unidos da América ampliaram em 2025. Isso não tem nada a ver com o resgate argentino, mas o timing é tudo. Os fazendeiros ficaram irritados ao ver a Argentina assumir seus negócios e ainda receber bilhões em apoio do governo dos Estados Unidos da América. O presidente da Associação Americana de Soja, Caleb Haglund, disse: "A frustração é enorme. A China pode ser outra razão para a intervenção dos Estados Unidos da América na Argentina." O relacionamento entre Estados Unidos da América e China já não estava bom há tempos e piorou em 2025. A China está presente na Argentina e América Latina, com acordos comerciais, investimentos e infraestrutura pela iniciativa Cinturão e Rota. Em 2023, 1/3 das exportações de minerais da América Latina foi para a China. O comércio entre as regiões alcançou 5 bilhões 184 milhões em 2024, 6% a mais que no ano anterior. Mas a presença da China na América Latina é motivo de preocupação para os Estados Unidos. Embora Milei negue isso para seus próprios eleitores, parece que o governo dos Estados Unidos da América indicou que gostaria que ele esfriasse as relações com a China. Um pouco. Para ser justo, Milei quis fazer isso sozinho em setembro de 2023, antes de ser eleito. Ele afirmou: "Não vou negociar com a China nem com comunistas." Como costuma ocorrer com promessas políticas, a realidade geralmente supera a ideologia de Trump.
A China é o segundo maior parceiro comercial da Argentina, atrás apenas do Brasil. De acordo com Alejandro Conconi, diretor executivo da Câmara de Comércio Argentina-China, 80% das exportações de carne da Argentina, uma grande indústria, vão para a China. Além disso, a China ocupa o primeiro lugar como fornecedora de importações para a Argentina. Milei provavelmente percebeu que sua aversão a países comunistas como a China ainda finge ser, pesa menos que seu interesse por dinheiro e importações chinesas em 2024. Menos de um ano depois, Milei mudou de opinião, dizendo que a China é um parceiro comercial muito interessante. Na cúpula do G20 no Brasil, Milei se encontrou com Xi Jinping para discutir a continuidade da cooperação e relações comerciais. Os líderes assinaram acordos comerciais e tributário. Qual a ameaça da China aos interesses dos Estados Unidos da América na Argentina? Trump disse a Milei que ficaria muito decepcionado com qualquer acordo militar entre Argentina e China. Antes de Milei assumir, a Argentina já havia trocado a compra dos caças chineses, JF-17FC, pelos F-16 dos Estados Unidos da América. Não existem planos para bases militares, portos ou projetos de infraestrutura financiados pela China na Argentina. Principalmente, 2 grandes represas foram colocadas em espera por tempo indeterminado, já que a Argentina enfrenta dificuldades para encontrar dinheiro para investir nelas. E embora os laços militares não sejam a verdadeira preocupação, os recursos econômicos certamente são. As reservas de lítio argentinas podem ser muito interessantes para os Estados Unidos. A China assinou acordos e fez estudos geológicos em Jujuy, no norte da Argentina, para avaliar se os salares podem ser explorados para o mineral, porque Jujuy está repleta de lítio. Em 2023, o Chile respondia por 26% do lítio mundial e a Argentina por 6%. Mas as reservas da Argentina são muito maiores. A China tem 11% das reservas globais, enquanto a Argentina detém 21% do suprimento mundial. Outras estimativas colocam esse número ainda mais alto. O Serviço Geológico dos Estados Unidos da América estimou que a Argentina tem 23 milhões de toneladas de lítio contra 11 milhões do Chile. O país simplesmente não conseguiu explorar tanto quanto o Chile. Mas isso pode mudar em breve, pois a Argentina tem um plano de 10 anos para ficar entre os 3 maiores produtores de lítio do mundo, podendo até se tornar o maior. Com a transição global para a energia verde, o lítio se torna essencial para carros elétricos. O mesmo vale para as baterias das telas que você usa o dia todo. Essas reservas vão valorizar muito. Por isso, os Estados Unidos da América querem afastar Milei da China e aproximá-lo de Washington. A China lidera em tecnologia verde. A Agência Internacional de Energia estima que a China responderá por 60% da nova capacidade renovável até 2030. Isso incentiva os Estados Unidos da América a se aproximarem do país com as maiores reservas de lítio e reduzirem a liderança da China. Mesmo com os Estados Unidos da América aproximando Milei, será que ele terá poder e popularidade para direcionar a exportação de lítio aos Estados Unidos da América na Argentina? Minerais e recursos naturais pertencem às províncias como Jujuy, não ao governo nacional ou a Milei. Ela precisará ser convencida a aceitar o investimento e extração dos Estados Unidos da América, não da China. E a Argentina já mostrou que, como a maioria dos países, está mais disposta a seguir o dinheiro do que alianças políticas. No fim, os Estados Unidos da América não só emprestam dinheiro à Argentina, mas compram influência, estabilizam um aliado e se posicionam estrategicamente numa região importante. A questão é, quem moldará o futuro da Argentina? O resgate mudará alianças ou trará mudanças duradouras em uma economia em colapso? E qual será o preço para ambos os lados? Assista. E se a economia dos Estados Unidos da América colapsar? Veja como tudo pode desmoronar rapidamente em casa ou clique neste vídeo.